Começo por agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo e sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rubrica Trate as Finanças por Tu e hoje vamos falar sobre abono para falhas. O que é o abono para falhas? Em que medida o abono para falhas poderá estar sujeito a IRS e a Segurança Social, bem como algumas questões de âmbito declarativo inerentes ao abono para falhas. Esta é uma matéria que a Certform desenvolve em cursos onde está presente o módulo do IRS e também matérias relacionadas com a segurança social. A Certform desenvolve na modalidade e-learning e live streaming um conjunto de cursos. A nossa oferta formativa consta do nosso site. Em e-learning e live streaming temos acesso ao conjunto de cursos na vertente de e-learning e ao conjunto de cursos na vertente live streaming. A matéria que eu hoje vou abordar é uma matéria que consta do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no que diz respeito ao âmbito do módulo do IRS. Também consta do curso prático de Gestão Fiscal, no âmbito do IRS e da Segurança Social. Falamos também do abono para falhas, no curso prático de Direito do Trabalho, aí numa perspectiva de direitos dos trabalhadores, e também no curso que desenvolvemos sobre a área do processamento de salários. Trata-se do curso prático de processamento de salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Então, começando pela matéria que hoje nos traz aqui, o abono para falhas. Em primeiro lugar, estamos no âmbito dos direitos dos trabalhadores e tem direito a um suplemento remuneratório designado abono para falhas os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda nas áreas de tesouraria ou cobrança valores, numerário, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis. Portanto, o abono para falhas é um abono que se aplica aos trabalhadores que, no fundo, manuseiam dinheiro. A título exemplificativo, o contrato coletivo de trabalho, o CCT, entre a PECA e o CITESC, estabelece na sua cláusula 28ª o direito ao abono para falhas. E, segundo a cláusula 28ª, os trabalhadores que exerçam a função de caixa terão direito a um subsídio mensal de 4% para falhas sobre a remuneração certa mínima mensal prevista para esta categoria profissional no anexo 2. Os trabalhadores classificados na categoria de técnico de serviços externos e que habitualmente procedam a pagamentos, cobranças ou recebimentos têm direito ao abono para falhas no número anterior. Em caso de ausência, o substituto receberá o referido subsídio em relação ao tempo que durar a substituição. Nos meses incompletos, o abono será proporcional ao período em que o trabalhador tenha aquela responsabilidade. Então estamos aqui perante um exemplo de um contrato coletivo de trabalho que estabelece para os trabalhadores que trabalham nesta área ou nas empresas cuja classificação económica, o CAE,
se aplique este contrato coletivo de trabalho, temos a forma como essas mesmas entidades deverão proceder ao cálculo do abono para falhas e a quem o mesmo se destina. Ou seja, é nos contratos coletivos de trabalho, nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, que deverá ser consultado o valor que ou a que o trabalhador tem direito, o montante ao qual o trabalhador tem direito. O trabalhador que exerce as funções que lhe permitem o acesso ao direito ao abono para falhas. E, mais uma vez, o reconhecimento do direito ao abono para falhas depende da identificação dos trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda nas áreas de tesouraria ou cobrança valores, numerários, títulos ou documentos, sendo por estes responsáveis, ou seja, trabalhadores afetos a funções cujas responsabilidades se prendem com o controle de receitas e despesas e com o manuseamento de dinheiro e valores. Os montantes atribuídos aos trabalhadores que não se identifiquem com os requisitos a tais descritos serão de acrescer à remuneração base dos trabalhadores e sujeitos à retenção na fonte nos termos gerais da legislação aplicável. Agora, aquilo que eu pretendo aqui debater é o seguinte. Um trabalhador que tenha funções relacionadas com o caixa, que manuseia dinheiro e que tem o seu direito ao abono para falhas. Será que o abono para falhas é sujeito a IRS? Será que o abono para falhas é sujeito à segurança social? Bem, é isso que nós agora vamos aqui debater e justificar pela legislação que se lhe aplica. No que diz respeito à tributação deste abono, ou seja, do abono para falhas, o artigo 2º, número 3, a linha C, do Código do IRS, estabelece que se consideram ainda rendimentos do trabalho dependente os abonos para falhas, devidos a quem no seu trabalho tenha de movimentar numerário, na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa. Será, assim, tributada em sede de IRS a parcela do abono para falhas que exceder a percentagem de 5% sobre o vencimento mensal fixo, não abrangendo as diuturnidades. Diuturnidades é mais um dos direitos a que os trabalhadores poderão efetivamente aceder, e diuturnidade é um direito que está relacionado com a antiguidade do trabalhador. É um valor que será calculado também na base da consulta do contrato coletivo de trabalho ou do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que regula a área empresarial na qual a entidade se insere, em conformidade com a sua classificação de atividade económica, e os trabalhadores, quando atingem determinada antiguidade ao serviço da empresa, poderão, de acordo com a respectiva convenção, aceder ao direito à diuturnidade. Mas a diuturnidade não faz parte do cálculo do limite para o abono para falhas, apenas o vencimento mensal fixo, conforme agora eu vou exemplificar. Vamos então dar um exemplo. Vamos imaginar o Mário é trabalhador da empresa XYZ Limitada. Na sua atividade profissional, o Mário tem responsabilidades pelo movimento do numerário do caixa, pelo que
a sua entidade patronal, ao consultar o contrato coletivo de trabalho aplicável à classificação de atividade económica na qual se insere, verificou a obrigatoriedade de pagar mensalmente o valor de 85 euros a título de abono para falhas. O Mário tem um vencimento mensal base de 1.200 euros. E a sua antiguidade na empresa determina um valor de 120 euros mensais de diuturnidades. Então, os nossos pedidos é quais os valores ilíquidos, ou seja, antes de descontos, ilíquido ou bruto, que deverão ser sujeitos à retenção de IRS. Muito bem. A remuneração mensal base e as diuturnidades, portanto, a remuneração mensal base é de 1.200 euros, as diuturnidades de 120 euros, são rendimentos do trabalho dependente, categoria A, integralmente sujeitos ao IRS. Isto em conformidade com o artigo 2º do Código do IRS, pelo que mensalmente serão objeto de retenção na fonte. Posso acrescentar que a remuneração mensal base e as diuturnidades, para além de sujeitas ao IRS, artigo 2º do Código do IRS, também são integralmente sujeitas à segurança social. 11% por parte do trabalhador, 23,75% por parte da empresa. Portanto, a remuneração mensal e as diuturnidades constituem uma base de incidência, para efeitos da segurança social e na íntegra. Mas, em relação ao abono para falhas, o abono para falhas tem uma particularidade. Ele, até um determinado limite, é considerado não sujeito, tanto ao IRS como à segurança social. Só a partir desse limite é que o excedente será sujeito tanto a IRS como a segurança social. E como é que se calcula o limite até ao qual o abono para falhas não é sujeito a IRS e a segurança social? Em relação ao abono para falhas, a parte a excluir de tributação em IRS corresponderá ao valor até 5% da remuneração mensal, não considerando as diuturnidades, excluindo as diuturnidades. Então, fazendo as nossas contas para o Mário, temos assim. Uma vez que o Mário tem funções relacionadas com o movimento de dinheiro em caixa, ele efetivamente tem direito a um abono para falhas. E aquilo que a empresa estabeleceu quando consultou o contrato coletivo de trabalho foi 85 euros. A empresa agora quer saber se esses 85 euros estão ou não estão sujeitos. E vai haver uma parte que não está sujeita. E a parte que não está sujeita corresponde a 5% vezes a remuneração mensal sem diuturnidades e vamos ter que multiplicar por 14. E porquê que vamos ter que multiplicar por 14? Porque temos que contemplar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Portanto, são 12 vencimentos, mais o subsídio de férias, mais o subsídio de Natal, são 14. E dividimos por 12. E desta forma temos uma remuneração mensal em termos médios. 1.200 vezes 14 sobre 12. E multiplicamos por 5%. E 5% vezes 14 vezes 1.200 a dividir por 12
temos 840 a dividir por 12, 70 euros. Portanto, isto dá 70 euros. O que significa que para o Mário, um abono para falhas até 70 euros é considerado não sujeito tanto ao IRS como à Segurança Social. Tudo o que exceda para o Mário os 70 euros, o excedente vai estar naturalmente sujeito tanto ao IRS como à Segurança Social. Se, por exemplo, o contrato coletivo de trabalho determinasse que o abono para falhas do Mário era de 60 euros, ao calcularmos este limite, determinaríamos já que o abono para falhas estava isento, ou melhor, não seria sujeito a IRS e a Segurança Social. Só que o abono para falhas é de 85 euros. Então, dos 85 euros, 70 euros é não sujeito e 15 euros, que é aquilo que excede os 70, é considerado sujeito. Então, 70 euros pode-se considerar a parcela do abono para falhas a excluir de IRS. Vamos explicar um bocadinho melhor o porquê de termos multiplicado aqui por 14 e dividido por 12. A primeira nota. Neste cálculo estamos a considerar a parte correspondente ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal, razão pela qual multiplicamos 1.200 por 14. E para isto, atente-se ao disposto na seguinte doutrina. A informação número 2289, suportada pelo despacho de 16 de janeiro de 1989, subordinada ao assunto, categoria A, rendimentos do trabalho dependente, abono para falhas. E segundo esta informação, já bastante antiga, mas que continua em vigor, a parte excedente à remuneração mensal fixa sujeita à IRS, categoria A, é determinada aplicando a percentagem de 5% sobre o vencimento mensal fixo, acrescida da parte correspondente aos subsídios de férias e de Natal, não abrangendo as diuturnidades. Então, a fórmula completa é 5% vezes a remuneração mensal fixa e entende-se como remuneração mensal fixa 14 vezes a remuneração fixa sem diuturnidades a dividir pelos 12 meses. Ou seja, estamos aqui a contemplar 14 porque incluímos o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Foi exatamente aquilo que eu fiz aqui. 14 vezes 1.200 a dividir por 12, multiplicando por 5%, dá os tais 70 euros. Portanto, considerem, quando estiverem a calcular a parte não sujeita do abono para falhas, considerem a remuneração fixa do trabalhador multiplicada por 14, dividam-na por 12, tem assim uma média da remuneração e depois multipliquem por 5%. E o que der é aquilo que goza de isenção. Ou seja, não façam apenas 5% vezes a remuneração mensal do trabalhador. Considerem sempre 5% vezes 14 vezes a remuneração mensal fixa a dividir por 12. Assim é que está correto. Então, ficará definido que dos 85 euros de abono para falhas, 70 euros estarão excluídos de tributação, não fazem descontos, e 15 euros estão sujeitos ao IRS e já agora também estão sujeitos à Segurança Social. Os valores ilíquidos sujeitos a IRS serão
1.200 euros, que é o valor do vencimento da remuneração mensal fixa, mais 120 euros, que é o valor da diuturnidade. A diuturnidade está integralmente sujeita a IRS, e apenas 15 euros de abono para falhas. Porque vimos que dos 85, 70 não são sujeitos e apenas 15 são sujeitos. Ora, isto prefaz 1.335 euros de valores sujeitos e 70 euros da parte do abono para falhas que não pode incidir IRS nem Segurança Social. O valor de 1.335 euros será mensalmente submetido à taxa de retenção na fonte que a entidade patronal aplicará com base nas tabelas mensais de retenção para o trabalho dependente. Então, para tal, é preciso saber qual é a situação familiar do Mário. Eu vou dizer, por exemplo, que o Mário é casado, tem um dependente, um filho, e a mulher do Mário também trabalha. Também tem rendimentos do trabalho dependente ou do trabalho independente e, portanto, são 2 titulares. Então, a situação familiar do Mário, estou eu a dizer, é casado, 2 titulares e 1 dependente. E o valor mensal que estará sujeito ao IRS é 1.335. Então nós temos que utilizar as tabelas mensais de retenção na fonte. E estas tabelas mensais de retenção na fonte, nós temos que ir à tabela do casado, 2 titulares. A tabela 1 é para o não casado, a tabela 2 é para o casado único titular, quando aquela pessoa é a única que ofere rendimento. E temos aqui a tabela que se aplica ao Mário, que é a tabela número 3, a tabela do trabalho dependente casado 2 titulares. O valor que está sujeito ao IRS é 1.335. Nós temos que consultar esta tabela e temos que nos posicionar na linha que imediatamente ultrapassa os 1.335. 1.321 não chega, fica aquém, e portanto nós temos que ir pela linha 1.424. Temos sempre que ir pela linha que imediatamente ultrapassa o montante sujeito. E para um dependente, a taxa de IRS é de 15,8%. Nós vamos ter que aplicar 15,8% aos 1.335. Então, 1.335 vezes 15,8%, o que dá 290,93. E aqui eu gostaria de referir o seguinte, eu até vou fazer aqui com acesso à calculadora para poderem ver. 1.335 vezes a taxa de 15,8, que é a mesma coisa que 0,158. E dá de facto 210,93. Está bem? 210,93. Mas o código do IRS, e também isto é um pormenor que não nos devemos esquecer, o código do IRS determina que quando existe uma retenção na fonte do trabalho dependente ou das pensões, baseadas nestas tabelas, nas tabelas mensais de retenção na fonte, deve ser feito
um arredondamento para o euro inferior. Ou seja, eu, para ir ao encontro daquilo que está estabelecido na legislação, eu já vou mostrar o artigo, eu não vou fazer o desconto de IRS de 210,93. Eu vou ter que fazer 210 euros certinhos, ou seja, perde os 93. Porque o arredondamento tem que ser feito para o euro inferior. É um arredondamento por defeito. Mesmo dando aqui 93 cêntimos, fica 210. Onde é que isso está escrito? É no código do IRS. No código do IRS nós temos o artigo 99E, e que é o mecanismo de retenção nos rendimentos das categorias A e H. Então, o que é que este artigo diz? O 99E. E, portanto, é aqui que temos que justificar. A importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Está bem? Está aqui justificado. Portanto, estes 210,93 ficam 210 certos. E é assim que devemos agir para ir ao encontro daquilo que está estabelecido no código do IRS. Está bem? Portanto, fica também aqui este pormenor importante, só que isto só se aplica para retenções nas categorias A, trabalho dependente, e na categoria H, pensões, e quando as mesmas estiverem sujeitas a estas tabelas de retenção na fonte. Portanto, para as restantes categorias, aplicamos as casas decimais de acordo com as regras matemáticas. Isto é uma situação aplicável apenas ao trabalho dependente e às pensões, porque as pensões também têm aqui as suas tabelas próprias. As tabelas dos pensionistas também constam aqui deste conjunto de tabelas. E, portanto, quando se utilizam estas taxas de retenção na fonte, há que fazer um arredondamento para baixo para o euro inferior. Não esquecer que as retenções na fonte são meras antecipações de imposto. O Mário, este mês, vai antecipar de IRS 210 euros, mas é uma mera antecipação de imposto. Quando o Mário entregar no próximo ano a sua declaração modelo 3 e o seu anexo A para trabalho dependente, a autoridade tributária vai fazer as contas finais a nível de IRS com base nas taxas finais do IRS. E as taxas finais do IRS são as taxas do artigo 68 do Código do IRS, as chamadas taxas gerais. E aí o Mário vai ser posicionado num escalão em função do rendimento coletável e ser-lhe-á aplicada a taxa final, de acordo com o seu rendimento. E ao aplicar a taxa final, é liquidado um imposto e depois as retenções na fonte servirão para deduzir ao respectivo valor, podendo acontecer, no caso das retenções na fonte serem superiores à aplicação destas taxas, haver reembolso de IRS. Uma das medidas do Orçamento Geral do Estado para 2021 é reduzir em 2% estas taxas de retenção, mas manter as taxas finais de IRS. E, no fundo, isso é uma medida que vai fazer com que em 2021 nós tenhamos mais rendimento mensal, 2%,
Mas, por exemplo, no caso do Mário, em vez de 15,8, ele descontaria 13,8, menos 2%, a título de retenção. Mas o grande problema é que, apesar de em 2021 estas taxas reduzirem 2% e de todos os meses nós descontarmos nos nossos vencimentos menos 2%, o problema é que no fim, depois, quando se entregar a declaração de IRS, as taxas finais mantêm-se. E o problema é que vamos adiantar menos 2% de IRS e no final vamos ter liquidado o valor de acordo com taxas finais que não se alteram. Consequência, vamos ter menos reembolso. Ou então quem tem a pagar vai ter a pagar mais. Portanto, é uma medida do Orçamento Geral do Estado que pode-se traduzir, digamos que a curto prazo, em ter na carteira um pouquinho mais de dinheiro, mas depois no fim vamos ter que pagar o IRS de acordo com as mesmas tabelas finais, o que significa que quem tem normalmente reembolso vai ter menos reembolso porque vai fazer menos adiantamento de IRS, menos 2%. Portanto, ficou claro também este conceito de retenção na fonte e também esta questão do novo Orçamento Geral do Estado para 2021, que prevê virem a diminuir 2% as taxas de retenção na fonte das tabelas de retenção, mas depois não altera absolutamente nada às taxas finais, o que significa que os trabalhadores descontam menos 2%, mas depois no fim vão estar sujeitos exatamente às mesmas taxas, vão ter menos reembolso caso seja o destino o reembolso. Ora, o valor de 1.335 euros, como já disse, será mensalmente submetido à taxa de retenção na fonte, que a entidade patronal aplicará com base nas tabelas mensais de retenção para o trabalho dependente. Já vimos isso, até já vimos o valor. Vamos agora falar só, e para concluir, da Segurança Social. No que concerne à sujeição à Segurança Social, a linha Q do número 2 do artigo 46, e este artigo 46 é a delimitação da base de incidência contributiva do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Prevencional e de Segurança Social, é o Código da Segurança Social. Ora, este artigo 46, na linha Q, número 2, estabelece que os abonos para falhas integram esta base de incidência. Portanto, abono para falhas desconta também Segurança Social. O número 3 deste mesmo artigo 46 dispõe que o abono para falhas está sujeito à incidência contributiva nos mesmos termos previstos no Código do IRS, ou seja, é somente sobre o montante excedente a 5% do vencimento mensal fixo, sem diuturnidades, que vai incidir a tributação em Segurança Social. Conclusão, este valor está igualmente e nos mesmos termos sujeito à Segurança Social. Ou seja, a Segurança Social aplica exatamente a mesma regra do IRS para o abono para falhas. É exatamente a mesma coisa. Portanto, o mesmo valor está sujeito a IRS, vimos que era 15,8, e este valor vai descontar 11% de Segurança Social na esfera do trabalhador. 11% deste valor dá 148,85. Reparem que de IRS eram 210 euros, de TSU passa a 146,85. E depois a empresa, a entidade patronal, isso não tem absolutamente nada a ver com o trabalhador, mas a entidade patronal vai assumir 23,75% sobre a mesma verba. Isso é um custo para a empresa. E se entretanto, o trabalhador estiver sujeito ao fundo de compensação,
a empresa terá ainda como encargo mais 1% sobre o vencimento mais a diuturnidade. O fundo de compensação, o fundo de compensação do trabalho e o fundo de garantia e compensação do trabalho, os dois formam 1%, são a cargo da empresa e aplicam-se ao vencimento, 1200, mais à diuturnidade, 120. O abono para falhas não está sujeito a fundo de compensação. O fundo de compensação abrange apenas o vencimento mensal e a diuturnidade. Portanto, a empresa terá o fundo de compensação a mais 23,75% relativamente à Segurança Social. Fundo de compensação, se este trabalhador efetivamente estará sujeito a fundo de compensação. Ora, outra situação importante, já agora vamos ver, e antes de terminar, qual é o valor líquido. Portanto, temos 1.335 mais 70 euros, menos 210 de IRS, menos 146,85 de Segurança Social. E assim já ficam com o valor líquido. 1.335 mais os 70 que não têm descontos, menos 210 de IRS, arredondado por defeito para o euro ou inferior, menos os 11% de Segurança Social, 146,85, portanto dá 1048,15. Está bem? É o valor líquido a que este trabalhador vai ter efetivamente direito. Ele vai ter direito, e só para ficarmos aqui com o registro, serão então 1.335, mais o próprio abono para falhas, que fará parte dos valores que ele vai receber, mas que não está sujeito à Segurança Social nem IRS, menos os 210 do IRS, vejam, 210 certinhos, menos os 146,85, que corresponderia a 11% de 1.335. Então forma-se 1.048,15 €, que é o valor líquido a pagar ao Mário este mês. Uma terceira nota. No preenchimento da declaração mensal de remunerações ADMR, deve ser indicado o código A23. No caso as importâncias pagas estejam excluídas de tributação. E o código A na parte em que as importâncias pagas excedam os supramencionados 5% da remuneração mensal fixa. Eu quero dizer com isto o seguinte: a empresa é obrigada a entregar todos os meses, do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte, a declaração mensal de remunerações AT. É uma declaração que as empresas que pagam rendimentos do trabalho dependente aos residentes e também ao residente não habitual, tem que entregar à autoridade tributária sempre do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. E aqui no quadro 5 têm que ser discriminados um a um os vários trabalhadores. Existe aqui uma coluna 4 que se chama tipo de rendimento, onde se coloca um código. E nós, nos cursos de processamento de salários, em que é feito o processamento de salários a nível informático, com utilização de software de gestão de pessoal, elaboramos este mapa a entregar em ficheiro à autoridade tributária.
Então, no caso concreto do Mário, o valor do abono para falhas que está não sujeito, 70 euros, ele tem que ser declarado numa linha autónoma. O Mário vai ter duas linhas, aqui neste caso. Uma linha para os valores sujeitos, e os valores sujeitos vão ter código A. E outra linha para os valores não sujeitos. E o valor não sujeito é 70 euros. E esses 70 euros vão ter aqui o código A23. Está bem? Porque, segundo aqui as instruções, o código A é para os rendimentos sujeitos. O código A23 é para outros rendimentos não sujeitos. Porque se for um subsídio de refeição não sujeito, tem código A21. Se for ajudas de custo e quilómetros não sujeitos, tem código A22. Mas o abono para falhas não tem um código aqui em concreto. Então tem que ser o código A23, que são outros rendimentos não sujeitos. O Mário vai ocupar duas linhas na declaração mensal remunerações AT. A primeira linha, o seu número de contribuinte, depois o respectivo rendimento, sujeito a. E coloca-se aqui a letra A. E depois uma segunda linha, outra vez com todas as suas informações e o valor de 70 euros e o código A23. Fica também então este pormenor aqui da declaração mensal de remunerações AT, o subsídio ou o abono para falhas na sua parte não sujeita tem código A23. Na sua parte sujeita, soma-se ao vencimento, soma-se à diuturnidade e tudo junto é declarado com tipo A, código A. Um pormenor importante para quem tem que preencher a DMR. Finalmente, a nota 4, em termos de registro contabilístico, ou seja, em termos de contabilidade, as quantias pagas a título de abono para falhas devem ser evidenciadas na conta 63, numa subconta gastos com pessoal. Salientamos ainda que, em conformidade com o artigo 23, gastos e perdas do Código do IRC, estabelece que para a determinação do lucro tributável são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC, nomeadamente de natureza administrativa, tais como remunerações, incluindo as atribuídas a título de participação nos lucros, ajudas de custo, material de consumo corrente, transportes e comunicações, rendas, contencioso, seguros, etc., desde que os mesmos sejam comprovados. Quero com isto dizer, em primeiro lugar, que o abono para falhas é um gasto. E é um gasto com o pessoal. E depois temos que abrir ali uma rúbrica, uma subconta específica para o abono para falhas. E quero também com isto dizer que o abono para falhas é aceite fiscalmente. Ou seja, é um gasto fiscalmente aceite. Os gastos têm a possibilidade de deduzir na formação do resultado contabilístico da empresa. Os gastos entram com sinal menos. O resultado é o resultado antes de impostos de uma empresa, ou o seu resultado contabilístico é a diferença entre os rendimentos e os gastos. E os gastos são a componente negativa do resultado. E o abono para falhas é fiscalmente aceite. Deduz na contabilidade, não tem depois qualquer correção a nível fiscal. Então, fica assim feita uma análise do abono para falhas em várias das suas vertentes. Como referi,
esta e outras matérias fazem parte do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, do curso prático de Gestão Fiscal IRS, TSU, IRC e IVA, também do nosso curso de Direito do Trabalho, bem como o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Gostaria que pudessem consultar o nosso site, consultar toda a nossa oferta formativa no regime e-learning e no regime live streaming. No nosso site temos também uma área que eu considero de enormíssima importância, que é a área dos testemunhos, ou seja, formandos que já fizeram cursos na Certform ao longo de vários anos, antigos formandos. A Certform já tem 21 anos de atividade ao serviço da formação profissional. E algo que estes testemunhos que os nossos formandos nos autorizaram a colocar no nosso site e assim termos a possibilidade de partilhar com todos aqueles que acedem ao site da Certform, estas dezenas de testemunhos e particularmente agora os testemunhos mais recentes, eles caracterizam-se pela satisfação, isto em termos gerais, os mais recentes, que são do e-learning e do live streaming, caracterizam-se fundamentalmente pela satisfação que os formandos manifestam relativamente à plataforma de e-learning da Certform e pelo facto de os cursos terem uma forte componente de videoaulas. Ou seja, na Certform, a formação online não é, de forma alguma, baseada em simplesmente colocar manuais e colocar slides e testes para os formandos fazerem. Absolutamente nada disso. Claro que, para além de todos os recursos e materiais didático-pedagógicos, as nossas formações em online têm uma fortíssima componente de videoaula. Tudo é explicado através de videoaulas, todos os casos práticos são efetivamente resolvidos no sistema de videoaula. Outra questão que é comum a uma grande parte dos testemunhos que nós podemos consultar aqui relativamente aos nossos antigos formandos é o impacto que os cursos da Certform produziram nas suas carreiras, nas suas vidas profissionais. O que para nós é fundamental, ou seja, a consequência positiva ao nível profissional e, claro, ao nível pessoal, que os cursos da Certform têm a capacidade de proporcionar aos nossos formandos. Gostaria também de referir que este tema que eu estive aqui a abordar é um tema que estará no YouTube, é um tema que estará no Facebook e no YouTube nós temos um canal onde todas as semanas vamos colocando vídeos como este que eu agora estive a apresentar e que tratam de diversas matérias relacionadas com os cursos que a Certform desenvolve. Por isso, pode sempre subscrever o canal do YouTube da Certform, tornar-se um subscritor, receber as notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo, porque os vídeos são sobre as matérias que nós desenvolvemos nas nossas formações. Obviamente de uma forma muito mais sintética, nunca tão aprofundado como fazemos na formação, como é lógico, mas dá a percepção de como funcionam os cursos em e-learning e também um conjunto de informações
para os cidadãos em geral, que eu considero da maior importância. Nós colocamos aqui vários vídeos sobre os direitos dos trabalhadores, em termos de direitos laborais, sobre questões relacionadas com contabilidade, com finanças, questões relacionadas com IRS. Temos ajudado vários trabalhadores independentes a preencherem a sua declaração periódica de IVA, a saberem quais são as suas despesas que podem conferir direito à dedução do IVA. E estes vídeos, não tendo o grau de profundidade que têm as formações, como se compreende, ajudam os cidadãos em geral a obter mais informações, a estarem mais informados, porque esse também é um dos nossos grandes objetivos. A nossa missão é contribuir para a informação e também, obviamente, contribuir através dos nossos cursos práticos e orientados para as necessidades do mercado de trabalho, para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Resta-me então agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.